Michelin Filmes, História e Memória em Audiovisual. A trajetória de Nazareno Michelin e de sua produtora. Nazareno José Michelin, 1931 a 2007, natural do município de São Marcos, Rio Grande do Sul, foi um produtor audiovisual estabelecido em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, fundador da Michelin Filmes. Nazareno não chegou a conhecer a sua mãe, falecida quando ele nasceu. Foi criado inicialmente por um casal de tios, voltando a morar com o pai quando tinha 2 anos de idade. Aos 12 anos, mudou-se para Caxias do Sul para estudar em um seminário, mas permaneceu por apenas 6 meses na instituição. Voltou para São Marcos e, pouco tempo após, com 14 anos, mudou-se para Porto Alegre para trabalhar. Fixou-se na capital do estado por cerca de 3 anos. Voltou a Caxias do Sul e atuou como mecânico na Alto Palácio, revendedora de veículos e produtos General Motors. Na idade de alistamento militar, serviu em São Paulo, na Força Aérea Brasileira. Pensou em seguir a carreira militar, porém, precisou desistir devido ao encerramento das atividades do curso que o prepararia para a função. Retornou então a Caxias do Sul e à atividade de mecânico na mesma revendedora. Casou-se com Neuza Iopi, cuja família era proprietária do Real Hotel, situado no centro da cidade de Caxias do Sul, local onde passou a trabalhar. Na imagem, vemos 8 pessoas. O jovem Nazareno Michelin, de pé ao centro, com o pai, a madrasta e seus meio-irmãos. Acervo IMHC UX. Considerando ele a atividade da hotelaria pouco atraente, o interesse de Nazareno Michelin pelo cinema surgiu após adquirir e exibir filmes de gênero infantil a seus filhos. Em seguida, investiu na compra de uma câmera de filmagem em 16 mm e começou a treinar sozinho, fazendo as suas primeiras experiências. A cada cena capturada, anotava informações sobre a configuração do equipamento utilizado, como a abertura de diafragma e sobre a iluminação dos ambientes filmados. Após revelar os filmes e visualizar as imagens, Michelin concluía sobre as melhores escolhas, aprimorando assim a sua técnica. Uma película de meados dos anos 1950, hoje no acervo do IMHC UX, traz um relato de várias filmagens iniciais do produtor, com algumas cenas fora de foco, tremidas, com erros na exposição e em contraluzes que mal definem o objeto pretendido captar. Ao mesmo tempo, observam-se muitos acertos, com imagens bem iluminadas e adequadamente enquadradas. Estas se constituem nas mais antigas filmagens sobre a cidade existentes do acervo do produtor, e em um testemunho de sua iniciação no campo do audiovisual. Na página, vemos 6 imagens que formam Panoramas de Caxias do Sul. Panoramas de Caxias do Sul é a primeira produção assinada por Nazareno Michelin, conhecida até agora. Feita na ocasião em parceria comercial com o fotógrafo Clemente Tomazoni.
As imagens indicam que a produção é do ano de 1955 ou data próxima. Acervo IMHC UX. Nas imagens, além dos escritos, como o nome do produtor e do diretor, vemos também veículos e prédios da cidade. Nazareno também buscou conhecimento na cidade do Rio de Janeiro, tendo feito uma espécie de estágio de 8 dias no estúdio do famoso produtor Herbert Richards, até hoje conhecido pelo bordão, versão brasileira, presente no início das produções dubladas para a TV e cinema. Do estúdio carioca, Nazareno recebeu uma câmera Arriflex 35mm, equipamento com o qual produziu as suas primeiras filmagens profissionais. Conforme o produtor menciona em uma entrevista concedida à UX TV, fui para o Rio de Janeiro, na Herbert Richards, e perguntei se eles podiam me dar uma orientação sobre filmagem para cinema. E eles perguntaram se eu já sabia fazer alguma coisa. Eu disse que sim. Então, eles me disseram que era para eu ficar lá. E eu fiquei lá por uma semana com eles. Depois voltei e comecei a filmar, sozinho. Tinha outros que filmavam aqui em Porto Alegre, mas eles se negaram a me dar uma orientação, porque tinham medo da concorrência. Risos. Eu trabalhei 1 ano para eles, para a produtora de Herbert Richards, enviando filmagens de eventos daqui para lá. Depois, eu peguei a prática. Eu disse que eu não podia mais filmar, que eu iria deixar de filmar. Aí eu disse assim: querem que eu envie a câmera pelos correios ou por avião? E eles disseram: não, tu podes ficar com a câmera aí. E a câmera está aqui. Na sequência, Michelin passou a produzir reportagens para a TV Piratini, Canal 5 de Porto Alegre, atuando como repórter cinematográfico correspondente do interior do estado. Na emissora da capital, iniciou as atividades em 3 de janeiro de 1960 e permaneceu na função até março de 1967, tendo produzido quase 4.000 reportagens para os noticiários exibidos no canal. No período, também filmou para a TV as séries Cidades Gaúchas, na TV, e Cidades do Sul, visitando municípios de todas as regiões do estado. Com sua saída da TV Piratini, passou a se dedicar à execução de filmes-reportagem, documentários para a indústria, filmes técnicos, promocionais, de treinamento e educativos. Em 1969, a Michelin Filmes foi contratada pela TV Caxias, Canal 8, de Caxias do Sul, para produzir reportagens para os noticiários da emissora. Realizou cerca de 2.000 filmagens para os programas do canal, encerrando seu contrato em 1972. As imagens mostram crachás profissionais e credenciais para a cobertura de eventos. Acervo IMHC UX. A imagem mostra notícia do dia 20 de maio de 1961 no jornal Pioneiro de Caxias do Sul. Repercutiu a passagem conturbada de Luiz Carlos Prestes, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, por Caxias do Sul. Acervo AHMJSA. A imagem mostra na mesma edição. O jornal noticiou que o então cinegrafista da TV Piratini, Nazareno Michelin, cobrindo o evento, foi alvo de uma pedrada. As imagens feitas por ele ainda são desconhecidas.
Acervo AHM JSA. A imagem mostra os colegas de TV Piratini registrados por Michelin durante a transmissão do desfile da Festa da Uva de 1965 em Caxias do Sul. Acervo IMHC UX. As imagens mostram partidas de futebol entre os times de Caxias do Sul e Porto Alegre, Juventude versus Internacional e Flamengo, ser Caxias, versus Grêmio. Cenas constam no filme sobre a Festa da Uva de 1965, produzido por Michelin. Acervo IMHC UX. Entre mentes, Michelin realizou a produção de filmes-reportagem, como a série Jornal na Tela, O Sul em Foco, bem como documentários sobre cidades, festividades e empresas. Muitos dos títulos produzidos tinham exibição em sessões de cinema, antes do início de produções longa-metragens, nacionais ou estrangeiras, o que ocorria por força de lei do período. Na produtora, entre os anos de 1960 e 1980, atuaram muitos assistentes, iluminadores, sonoplastas e cinegrafistas, que aparecem creditados nas produções, tais como, em ordem alfabética, Celso Scola, César Kramer, Daniel Zamansky, Dino Brito, Leonel de Castilhos, Luiz Bampi, Luiz Pistorello, Moacir Perini, Nestor Michelin, Sérgio Benincá, Valdir Pérez e William Bueno. Pela redação dos scripts, nomes como os de Assis Mariani e Jimmy Rodrigues são destaque. Na narração, as menções são a Cícero Ramos, José Assis, Luiz Carlos de Lucena, Oswaldo Calfat e William Mendonça. A revelação e montagem dos filmes em 35mm ocorria em São Paulo, no Laboratório Líder, e a narração era buscada no Rio de Janeiro, duas capitais para onde Michelin se deslocava de automóvel, saindo de Caxias do Sul. Nazareno Michelin continuou a sua produção no período de substituição da tecnologia da película plástica para o suporte magnético ou formato VHS. Um de seus últimos trabalhos foi um documentário sobre a cidade de Caxias do Sul, intitulada Da Mata Virgem à Metrópole Industrial, realizado entre 2002 e 2005, quando completou 45 anos de atuação no ramo cinematográfico. A produção, de caráter propagandístico, pode ser vista também como uma espécie de enaltecimento e homenagem ao município que o acolheu. O produtor faleceu em 2007, deixando um legado visual que hoje se constitui como uma das mais importantes fontes visuais para a produção do conhecimento histórico sobre o Rio Grande do Sul e o país. Na imagem, vemos a marca da produtora utilizada nas identificações nas latas dos filmes. Na imagem, vemos Nazareno Michelin e o assistente Moacir Perini no estúdio da produtora, em Caxias do Sul. Autoria: Leite. Data: 13/9/1985. Acervo: IMHC UX. Na imagem,
vemos Nazareno Michelin no estúdio da produtora, em Caxias do Sul, com a câmera recebida da Herbert Richards. Autoria: Leite. Data: 13/9/1985. Acervo: IMHC UX. Na imagem, vemos câmeras para filmagem em 35 mm, 16 mm e Super 8. Acervo: IMHC UX. Na imagem, vemos script do filme Construção da Réplica de Caxias do Sul, 1978. Acervo: IMHC UX. Nas imagens, vemos alguns dos discos de vinil utilizados nas trilhas e para os efeitos sonoros dos filmes. Acervo: IMHC UX. Na imagem, vemos um contrato de produção da Michelin Filmes. Acervo: IMHC UX. Na imagem, vemos mais um contrato de produção da Michelin Filmes. Acervo: IMHC UX. Constituição do acervo da Michelin Filmes na UX. O acervo do Instituto Memória Histórica e Cultural, IMHC, da Universidade de Caxias do Sul, guarda preciosidades sobre a história da região. Criado com essa denominação em 1991, o IMHC é oriundo do extinto Instituto Superior Brasileiro Italiano de Estudos e Pesquisas, ISBEP, de 1974. Em 1975, a cidade celebrava o centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul, e a universidade, por meio desse instituto e de outros projetos e ações, envolveu-se nos festejos dessa efeméride. Por exemplo, a realização do primeiro Fórum de Estudos Ítalo-Brasileiros, que se tornou um evento tradicional nesse campo de pesquisa. No mesmo ano do surgimento do ISBEP, foi criado o projeto ESIRS na UX, àquele tempo denominado Elementos Culturais das Antigas Colônias Italianas, mais tarde rebatizado para Elementos Culturais da Imigração Italiana no Nordeste do Rio Grande do Sul. O ESIRS foi um projeto aglutinador de pesquisadores interessados no estudo do fenômeno migratório de italianos para o Brasil, com ênfase nos elementos culturais trazidos e transformados nas terras brasileiras, e com procedimentos de pesquisa etnográfica. A partir do trabalho de campo empreendido, acervos passaram a ser gerados, como o acervo de entrevistas orais gravadas em áudio, o de fotografia, o de videografia, o de canções registradas, transcritas, traduzidas e pautadas, entre outros itens documentais. Na mesma linha de preservação de acervos e de reprodução de conhecimentos sobre a região, entre 2007 e 2008, foi originado o programa IRIS, Investigação e Resgate da Imagem e Som, com objetivo explícito na própria denominação. Desde sua origem, o programa realizou duas ações de destaque: o recebimento do acervo da antiga produtora Michelin Filmes e o atual projeto de digitalização e disponibilização do conteúdo dos filmes. Ato fundante do programa IRIS, a doação do material foi formalizada em 2008 pela viúva do produtor,
Neuza e Op Michelin. Ao final da vida, Nazareno Michelin manifestava o desejo de que seu arquivo audiovisual fosse doado à Universidade de Caxias do Sul, para que os estudantes dos diferentes cursos da instituição pudessem conhecer a história da produção audiovisual e da cidade. Seu desejo foi realizado. Um conjunto de cerca de 200 títulos de filmes em suportes de 16 mm e de 35 mm, hoje compõe um acervo institucional, além de diversos outros itens relacionados à produção fílmica, como câmeras, projetores, tripés, splicers e coladeiras, itens de iluminação de estúdio, 300 discos de vinil utilizados na trilha sonora dos filmes e documentação anexa, scripts, roteiros, decoupagens, contratos de serviço, fichas de censura, manuais, anotações. Nas imagens, vemos a sala de guarda do acervo, ambiente com temperatura e umidade controladas, e a sala de exposição do acervo da antiga produtora Naux. Fotos IMHC UX. Projetos de digitalização do acervo. A partir de 2 projetos culturais realizados com recursos da Lei Paulo Gustavo, o IMHC UX realizou a digitalização do acervo da Michelin Filmes. Entre 2024 e 2025, foi executado o projeto Cidade e Indústria em Foco, preservação e acesso ao acervo audiovisual da Michelin Filmes, por meio de edital do município de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. No âmbito desse projeto, foi realizada a digitalização de 50 títulos do acervo, sendo alguns títulos em destaque. Documentários da Festa da Uva, edições de 1965, 1969, 1972, 1975, 1978 e 1984. Documentário sobre a construção dos pavilhões da Festa da Uva, inaugurado em 1975. Documentário sobre a construção e inauguração da réplica de Caxias do Sul, datado de 1978. Documentários sobre o primeiro e o segundo Salão sobre Rodas, evento de exposição das novidades no ramo automotivo no Brasil, contendo, por exemplo, o lançamento do Miura, carro de produção gaúcha, do Chevette, de caminhões, carretas, ônibus e motorhomes, com destaque para empresas como Randon, Marco Polo e Agrale. Filmes-reportagens sobre a UX, como a sua solene instalação em 1967, em cerimônia no Cine Teatro Ópera, além de aulas no Campus 2, sediado no prédio do antigo colégio Sacré-Cœur de Marie, em 1970, e o primeiro comercial para televisão da instituição. Filmes-reportagens sobre a cidade, com cenas que mostram construções, inaugurações e atividades diversas, tais como o Mercado Público Municipal, o Monumento Nacional ao Imigrante, a abertura e melhoramentos de ruas e praças, construção de pontes e viadutos, dias de neve, jogos de futebol do Caxias e do Juventude, entre muitos outros.
cinejornal sobre o centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Documentários e filmes-reportagens que exibem visitas de presidentes a Caxias do Sul e de outras autoridades federais, estaduais e municipais, políticas ou religiosas. Documentários e filmes-reportagens sobre diversas empresas da cidade e comerciais de lojas para televisão. Além da digitalização dos filmes, o projeto propôs a publicação de um livro, trazendo olhares de pesquisadores sobre a história da cidade e de seu significativo patrimônio industrial. Também foram executadas ações educativas, com visitas mediadas e oficinas a partir do acervo, e a exibição dos filmes para o público, em sessões comentadas. Todo o conteúdo pode ser acessado no endereço abaixo. No projeto cultural A História em Movimento, Preservação e Acesso ao Acervo da Michelin Filmes, executado entre 2025 e 2026, por meio de edital do Estado do Rio Grande do Sul, foram digitalizados 150 títulos de filmes, apresentados nesta publicação. Os filmes e as demais ações desse projeto podem ser conferidos na página de internet também abaixo. Cabe mencionar que ambos os projetos possibilitaram a digitalização do acervo fílmico na forma de reprodução da projeção das películas a partir de projetores de 16 mm e de 35 mm. Os cerca de 200 títulos de filmes significam mais de 400 películas fílmicas, pois o acervo é constituído pelas matrizes da produção, ou seja, pelos negativos de imagem, copiões e negativos de som e alguns poucos filmes prontos, ou cópias de exibição positivas e sonorizadas. O resultado dessa digitalização é suficiente para a verificação do conteúdo dos filmes, para o seu acesso à pesquisa e para a sua difusão com finalidade educacional e cultural. No QR Code, projeto Cidade e Indústria em Foco, site https://sites.google.com/view/cidade-indústria. No QR Code, projeto A História em Movimento, site https://sites.google.com/view/história-movimento. Os filmes do acervo. No quadro a seguir, apresentamos a listagem com os principais filmes existentes no acervo e uma seleção de cenas extraídas de alguns títulos. Agrale, Tratores e Motores, primeira parte, 35 mm. Agrale, Tratores e Motores, segunda parte, 35 mm. Agrale, Tratores e Motores, terceira parte, 35 mm. Agrale, Horticultura, 35 mm. Agrale, o cultivo em linha, 35 mm. Agrale, os cafeeiros de verdade, 35 mm. Agrale, operação industrial, 35 mm. Agrale, tratores, preparo do solo, 35 mm. Agrale, cultivo de fumo, 35 mm. Agrale, tratores culturais nos pomares, 35 mm.
Agrale, fenação, pastagem e silagem, 35 milímetros. Agrale, nova fábrica Agrale, 35 milímetros. Agrale, tratores culturais nos pomares, 35 milímetros. Agrale, os cafeeiros de verdade, 16 milímetros. Agrale, tratores no cultivo da linha, 16 milímetros. Agrale, preparo do solo, 16 milímetros. Agrale, tratores culturais nos pomares, 16 milímetros. Agrale, cultivo de fumo, cópia A e B, 16 milímetros. Agrale, operação industrial, cópia A e B, 16 milímetros. Agrale, tratores Agrale na horticultura, cópias A e B, 16 milímetros. Agrale, pastagem, fenação e silagem, cópias A e B, 16 milímetros. Agrale, comercial para TV. Agrale, diesel Tibage, 16 milímetros. Agrale, comercial para TV. Fábrica de tratores, 16 milímetros. Agrale, comercial para TV. Quinta Convenção Anual de Vendas, 16 milímetros. Frasle. Frasle é segurança, 35 milímetros. Frasle. Frasle é segurança, pronta e gravada, 35 milímetros. Frasle. Documentário Frasle, 16 milímetros. Frasle. Comercial de TV. Festa de encerramento, convenção, 16 milímetros. Intral. Documentário Intral, primeiro rolo, 35 milímetros. Intral. Documentário Intral, segundo rolo e terceiro rolo, 35 milímetros. Intral. Convenção da Intral, primeiro rolo, 35 milímetros. Intral, fábrica de luz, primeiro rolo, 35 milímetros. Intral, fábrica de luz, segundo rolo, 35 milímetros. Intral, fábrica de luz, 35 milímetros. Lavrale, colheitadeira Lavrale 300, 35 milímetros. Lavrale, colheitadeira Lavrale 300, 16 milímetros. Lavrale, comercial para TV, campo de teste para tratores, 16 milímetros. Madal, documentário Madal, 35 milímetros. Marco Polo, construindo o progresso, 35 milímetros. Marco Polo, o ônibus brasileiro, primeiro rolo, 35 milímetros. Marco Polo, o ônibus brasileiro, segundo rolo e terceiro rolo, 35 milímetros. Petef, frigorífico Petef, ontem e hoje, primeiro rolo, 35 milímetros. Petef, frigorífico Petef, ontem e hoje, segundo rolo, 35 milímetros. Petenate, comercial Petenate, malharia outono-inverno, 35 milímetros. Petenate, veste o mundo, 35 milímetros. Petenate, primavera-verão, Praia de Torres, 35 milímetros. Pisani, madeireira Pisani S.A., 35 milímetros. Pisani, plásticos Pisani S.A., primeiro rolo, 35 milímetros. Pisani, plásticos Pisani S.A., primeiro rolo, versão francês, 35 milímetros. Pisani, plásticos Pisani S.A., segundo rolo,
35 milímetros. Pisani Plásticos Pisani S.A., segundo rolo, versão francês, 35 milímetros. Pisani Plásticos Pisani S.A., colorido, 35 milímetros. Randon, o leiteiro gigante, 35 milímetros. Randon, semi-reboque, carga seca, 35 milímetros. Randon, transporte combinado, 35 milímetros. Randon, fora de série, primeiro rolo, 35 milímetros. Randon, fora de série, segundo rolo, 35 milímetros. Randon, fora de série, terceiro rolo, 35 milímetros. Randon, fábrica. Isto é Randon, 35 milímetros. Randon, fábrica. Isto é Randon, segundo rolo, 35 milímetros. Randon, trabalho e evolução de uma indústria, 35 milímetros. Randon, Cocum, 424, fora da estrada, 35 milímetros. Randon, Cocum, 424, fora da estrada, versão espanhol, 35 milímetros. Randon, RK, 435, superdotado Randon, 35 milímetros. Randon, semi-reboques graneleiro, 35 milímetros. Randon, semi-reboque tanque inoxidável isotérmico, 35 milímetros. Randon, RK 435, superdotado Randon, 16 milímetros. Randon, RK 435, superdotado Randon, cópia B, 16 milímetros. Randon, comercial para TV. Randon entrega unidade 3000, 16 milímetros. Randon, comercial para TV. Randon entrega unidade 5000, 16 milímetros. Randon, comercial para TV. Randon, agência nacional, 16 milímetros. Randon, comercial para TV. Máquina inteira da Randon, 16 milímetros. Randon, comercial para TV. Carro-tanque da Randon, 16 milímetros. Randon, comercial para TV. Encerramento da gincana do sesquicentenário da Randon, 16 milímetros. Rodoviária, tecnologia de transporte polvilhas, 35 milímetros. Rodoviária, comercial rodoviária, carga seca, 35 milímetros. Transdroga, Brasil Transporte, Transdroga de São Paulo, 35 milímetros. Whisky Old Cock, comercial para TV, 35 milímetros. Passo Fundo, Menegás S.A., 35 milímetros. Passo Fundo, Menegás S.A., Produtos e Serviços, 35 milímetros. Passo Fundo, Silos da Cooperativa Passo Fundo, 35 milímetros. Passo Fundo, Passo Fundo é notícia, 35 milímetros. Passo Fundo, Semeato, tecnologia em plantio, 35 milímetros. Espumoso, capital da energia, 35 milímetros. Comercial Móveis Delano, Bento Gonçalves, 35 milímetros. Bento Gonçalves, sem título, 35 milímetros. Bento Gonçalves, em direção ao futuro, 35 milímetros.
Bento Gonçalves, Segunda Fenavinho, 1971, 35 milímetros. Bento Gonçalves, Quarta Fenavinho, 35 milímetros. Bento Gonçalves, Fenavinho 1980, 35 milímetros. Bento Gonçalves, capital brasileira do vinho, 16 milímetros. Bento Gonçalves, Segunda Fenavinho em Bento Gonçalves, 16 milímetros. Bento Gonçalves, Fenavinho de Bento Gonçalves, 1967, 16 milímetros. Bento Gonçalves, Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, 1968, 16 milímetros. Bento Gonçalves, inauguração da Autopeças de Bento Gonçalves, 16 milímetros. Bento Gonçalves, escolha da Imperatriz do Vinho, 16 milímetros. Bento Gonçalves, comercial Parreira, Uva e Vinho, 16 milímetros. Bento Gonçalves, exposições Fenavinho, 16 milímetros. Bento Gonçalves, comercial Cidade Clube Hotel, 16 milímetros. Bento Gonçalves, Bento Indústria, 16 milímetros. Os filmes do acervo. No quadro a seguir, apresentamos a listagem com os principais filmes existentes no acervo e uma seleção de cenas extraídas de alguns títulos. Agrale, Tratores e Motores, primeira parte, 35 milímetros. Agrale, Tratores e Motores, segunda parte, 35 milímetros. Agrale, Tratores e Motores, terceira parte, 35 milímetros. Agrale, Horticultura, 35 milímetros. Agrale, o cultivo em linha, 35 milímetros. Agrale, os cafeeiros de verdade, 35 milímetros. Agrale, operação industrial, 35 milímetros. Agrale, tratores, preparo do solo, 35 milímetros. Agrale, cultivo de fumo, 35 milímetros. Agrale, tratores culturais nos pomares, 35 milímetros. Agrale, fenação, pastagem e silagem, 35 milímetros. Agrale, nova fábrica Agrale, 35 milímetros. Agrale, tratores culturais nos pomares, 35 milímetros. Agrale, os cafeeiros de verdade, 16 milímetros. Agrale, tratores no cultivo da linha, 16 milímetros. Agrale, preparo do solo, 16 milímetros. Agrale, tratores culturais nos pomares, 16 milímetros. Agrale, cultivo de fumo, cópia A e B, 16 milímetros. Agrale, operação industrial, cópia A e B, 16 milímetros. Agrale, tratores Agrale na horticultura, cópias A e B, 16 milímetros. Agrale, pastagem, fenação e silagem, cópias A e B, 16 milímetros. Agrale, comercial para TV. Agrale, diesel Tibage, 16 milímetros. Agrale, comercial para TV. Fábrica de tratores, 16 milímetros. Agrale, comercial para TV. Quinta Convenção Anual de Vendas, 16 milímetros. Frasle. Frasle é segurança, 35 milímetros. Frasle. Frasle é segurança, pronta e gravada,
35 milímetros. Frasle, documentário Frasle, 16 milímetros. Frasle, comercial de TV, festa de encerramento, convenção, 16 milímetros. Intral, documentário Intral, primeiro rolo, 35 milímetros. Intral, documentário Intral, segundo rolo e terceiro rolo, 35 milímetros. Intral, convenção da Intral, primeiro rolo, 35 milímetros. Intral, fábrica de luz, primeiro rolo, 35 milímetros. Intral, fábrica de luz, segundo rolo, 35 milímetros. Intral, fábrica de luz, 35 milímetros. Lavrale, colheitadeira Lavrale 300, 35 milímetros. Lavrale, colheitadeira Lavrale 300, 16 milímetros. Lavrale, comercial para TV, campo de teste para tratores, 16 milímetros. Madal, documentário Madal, 35 milímetros. Marco Polo, construindo o progresso, 35 milímetros. Marco Polo, o ônibus brasileiro, primeiro rolo, 35 milímetros. Marco Polo, o ônibus brasileiro, segundo rolo e terceiro rolo, 35 milímetros. Petef, frigorífico Petef, ontem e hoje, primeiro rolo, 35 milímetros. Petef, frigorífico Petef, ontem e hoje, segundo rolo, 35 milímetros. Petenate, comercial Petenate, malharia outono-inverno, 35 milímetros. Petenate, veste o mundo, 35 milímetros. Petenate, primavera-verão, Praia de Torres, 35 milímetros. Pisani, madeireira Pisani S.A., 35 milímetros. Pisani, plásticos Pisani S.A., primeiro rolo, 35 milímetros. Pisani, plásticos Pisani S.A., primeiro rolo, versão francês, 35 milímetros. Pisani, plásticos Pisani S.A., segundo rolo, 35 milímetros. Pisani, plásticos Pisani S.A., segundo rolo, versão francês, 35 milímetros. Pisani, plásticos Pisani S.A., colorido, 35 milímetros. Randon, o leiteiro gigante, 35 milímetros. Randon, semi-reboque, carga seca, 35 milímetros. Randon, transporte combinado, 35 milímetros. Randon, fora de série, primeiro rolo, 35 milímetros. Randon, fora de série, segundo rolo, 35 milímetros. Randon, fora de série, terceiro rolo, 35 milímetros. Randon, fábrica, isto é Randon, 35 milímetros. Randon, fábrica, isto é Randon, segundo rolo, 35 milímetros. Randon, trabalho e evolução de uma indústria, 35 milímetros. Randon, Cocum, 424, fora da estrada, 35 milímetros. Randon, Cocum, 424, fora da estrada, versão espanhol, 35 milímetros. Randon, RK, 435, superdotado Randon, 35 milímetros. Randon, semi-reboques graneleiro,
35 milímetros. Randon, semi-reboque tanque inoxidável isotérmico, 35 milímetros. Randon, RK 435, superdotado, Randon, 16 milímetros. Randon, RK 435, superdotado Randon, cópia B, 16 milímetros. Randon, comercial para TV. Randon entrega unidade 3000, 16 milímetros. Randon, comercial para TV. Randon entrega unidade 5000, 16 milímetros. Randon, comercial para TV. Randon, agência nacional, 16 milímetros. Randon, comercial para TV. Máquina inteira da Randon, 16 milímetros. Randon, comercial para TV. Carro-tanque da Randon, 16 milímetros. Randon, comercial para TV. Encerramento da gincana do sesquicentenário da Randon, 16 milímetros. Rodoviária, tecnologia de transporte polvilhas, 35 milímetros. Rodoviária, comercial rodoviária, carga seca, 35 milímetros. Transdroga, Brasil Transporte, Transdroga de São Paulo, 35 milímetros. Whisky Old Cock, comercial para a TV, 35 milímetros. Passo Fundo, Menegas S.A., 35 milímetros. Passo Fundo, Menegas S.A., Produtos e Serviços, 35 milímetros. Passo Fundo, Silos da Cooperativa Passo Fundo, 35 milímetros. Passo Fundo. Passo Fundo é notícia, 35 milímetros. Passo Fundo. Semeato, tecnologia em plantio, 35 milímetros. Espumoso, capital da energia, 35 milímetros. Comercial Móveis Delano, Bento Gonçalves, 35 milímetros. Bento Gonçalves, sem título, 35 milímetros. Bento Gonçalves, em direção ao futuro, 35 milímetros. Bento Gonçalves, segunda Fenavinho, 1971, 35 milímetros. Bento Gonçalves, quarta Fenavinho, 35 milímetros. Bento Gonçalves, Fenavinho 1980, 35 milímetros. Bento Gonçalves, capital brasileira do vinho, 16 milímetros. Bento Gonçalves, segunda Fenavinho em Bento Gonçalves, 16 milímetros. Bento Gonçalves, Fenavinho de Bento Gonçalves, 1967, 16 milímetros. Bento Gonçalves, Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, 1968, 16 milímetros. Bento Gonçalves, inauguração da Autopeças de Bento Gonçalves, 16 milímetros. Bento Gonçalves, escolha da Imperatriz do Vinho, 16 milímetros. Bento Gonçalves, comercial Parreira, Uva e Vinho, 16 milímetros. Bento Gonçalves, exposições Fenavinho, 16 milímetros. Bento Gonçalves, comercial Cidade Clube Hotel, 16 milímetros. Bento Gonçalves, Bento Indústria, 16 milímetros. Cenas do filme Propaganda Conheça a Cidade, cujo roteiro mostra um casal de turistas visitando Caxias do Sul.
Acervo IMHC UX. Nas imagens, vemos o Monumento ao Imigrante, a Praça da Matriz, turistas pousando para fotos, jantares e bailes da cidade, a colheita da uva e o vinho. Flores da Cunha, Cozinhas Florence, parte única, 35 milímetros. Flores da Cunha, Cozinhas Florence, primeira parte, 35 milímetros. Flores da Cunha, Cozinhas Florence, segunda parte, 35 milímetros. Flores da Cunha, 30 anos, móveis Florence e região, 35 milímetros. Flores da Cunha, uva e vinho, 35 milímetros. Caxias do Sul, conheça a cidade, 35 milímetros. Caxias do Sul, conheça a cidade, primeira parte, 35 milímetros. Caxias do Sul, conheça a cidade, segunda parte, 35 milímetros. Caxias do Sul, conheça a cidade, letreiro de apresentação, 35 milímetros. Caxias do Sul, primeira sobre rodas, 35 milímetros. Caxias do Sul, segunda sobre rodas, 35 milímetros. Caxias do Sul, construção da réplica de Caxias do Sul em 1978, 35 milímetros. Caxias do Sul, Festa da Uva de 1965, 35 milímetros. Caxias do Sul, 11ª Festa da Uva, 1969 e Quinta-feira Agroindustrial, 35 milímetros. Caxias do Sul, Festa da Uva de 1972, 35 milímetros. Caxias do Sul, obras da construção dos pavilhões da Festa da Uva, 1978, 35 milímetros. Caxias do Sul, Festa da Uva de 1975, 35 milímetros. Caxias do Sul, Comercial, Festa da Uva de 1978, 35 milímetros. Caxias do Sul, Festa da Uva de 1978, 35 milímetros. Caxias do Sul, Festa da Uva de 1981, 35 milímetros. Caxias do Sul, desfile de modas na Festa da Uva, 35 milímetros. Cenas do filme documentário sobre a Festa da Uva de 1965, acervo IMHC UX. Nas imagens, vemos políticos, pessoas públicas e monumentos da cidade. Cenas do filme documentário sobre a Festa da Uva de 1969. Acervo IMHC UX. Nas imagens, vemos o desfile da Festa da Uva, a rainha da Festa da Uva e fotógrafos. Cenas do filme documentário sobre a Festa da Uva de 1972. Acervo IMHC UX. Nas imagens, vemos o desfile da Festa da Uva, as soberanas e algumas autoridades. Cenas do filme documentário sobre a Festa da Uva de 1978. Acervo IMHC UX. Nas imagens, vemos parte do desfile, o monumento ao imigrante, crianças e autoridades.
Caxias do Sul, Prefeitura de Caxias do Sul. Obras. Arquivo 288, 1968. 16 milímetros. Caxias do Sul, Departamento de Turismo de Caxias do Sul. Arquivo 217, 1965. 16 milímetros. Caxias do Sul, Progresso de Todos, 1968, montado, 16 milímetros. Caxias do Sul, Hidráulica, arquivo 289, 1968, 16 milímetros. Caxias do Sul, Assistência Social, arquivo 289, 1968, 16 milímetros. Caxias do Sul, Comercial para TV, Obras Prefeitura de Caxias do Sul, 16 milímetros. Caxias do Sul, Primeira Exposição de Produtos Agrícolas, Prefeitura de Caxias, arquivo 225, 16 milímetros. Caxias do Sul, Terceira Exposição Agropecuária e Primeira Exposição de Animais em Anaheque, arquivo 215, 16 milímetros. Caxias do Sul, Conferência Distrital em Caxias do Sul, 17 a 21 de abril, arquivo 232, 1963, 16 milímetros. Caxias do Sul, Comercial para TV, Campanha Mário Ramos, 16 milímetros. Caxias do Sul, Caxias Século, 16 milímetros. Caxias do Sul, Festa da Uva, 1969, 16 milímetros. Caxias do Sul, documentário da 10ª Festa da Uva de 1965, 16 milímetros. Caxias do Sul, documentário da Festa da Uva de 1972, 16 milímetros. Caxias do Sul, documentário da Festa da Uva de 1981, 16 milímetros. Caxias do Sul, Comissão Festa da Uva de 1969, Primeiro Festival de Vinho de São Paulo, arquivo 280, 1968, 16 milímetros. Caxias do Sul, Comercial para a TV, Play Center, Pavilhões da Festa da Uva, 16 milímetros. Caxias do Sul, inauguração do Escritório Central da Festa da Uva, 1969, arquivo 277, 1968, 16 milímetros. American Breeders Service, 16 milímetros. American Breeders Service, 16 milímetros. American Breeders Service, gado leiteiro, 16 milímetros. Aurora Transportadora Aurora, arquivo 203, 1965. Porto Alegre, número 1. Caxias do Sul, número 2, 16 milímetros. Aurora, apresentação da transportadora Aurora, arquivo 207, 1965, 16 milímetros. Cooperativa Madeireira Caxiense, primeira parte, arquivo 247, 16 milímetros. Cooperativa Madeireira Caxiense, segunda parte,
arquivo 247, 16 milímetros. Eberle, construção da fábrica 3, 16 milímetros. Eberle, comercial para TV, abertura e encerramento do telejornal Eberle, 75 anos Eberle, 16 milímetros. Eberle, 50 anos de trabalho de Oscar Martini, 1967, arquivo 202, 16 milímetros. Eberle, 50 anos de trabalho de Torresini na metalúrgica Eberle, arquivo 220, 16 milímetros. Eberle, 50 anos de trabalho de Muselin na metalúrgica Eberle, arquivo 290, 16 milímetros. Eberle, 50 anos de trabalho do Sr. Maggi na metalúrgica Eberle, 16 milímetros. Eberle, 50 anos de trabalho do Américo Garbim na metalúrgica Eberle, 16 milímetros. Eberle, 50 anos de trabalho de Honório Maroto na metalúrgica Eberle, 16 milímetros. Pérola, cervejaria Pérola, arquivo 241, 16 milímetros. Pérola, comercial, cervejaria Pérola, desenho animado, arquivo 214, 1968, 16 milímetros. Pérola, comercial para TV, cervejaria Pérola, Assembleia Geral, 16 milímetros. Pérola, comercial para TV, Assembleia Geral Extraordinária Pérola, 16 milímetros. Pérola, comercial para TV, inauguração Pérola em PA, 16 milímetros. Pérola, comercial para TV, abertura do telejornal Pérola, 16 milímetros. Pérola, comercial para TV, encerramento do telejornal Pérola, 16 milímetros. Comercial da cerveja Pérola, produzida pela antiga fábrica de bebidas Leonardelli e Irmãos, de Caxias do Sul. Acervo IMHC UX. Nas imagens, vemos desenhos animados e pessoas bebendo cerveja. Calcanhoto. Inauguração do supermercado Calcanhoto. Arquivo 216, 1965, 16 milímetros. Calcanhoto. Loja, livraria e seguros Calcanhoto. Arquivo 235, 16 milímetros. Calcanhoto. Reportagem das lojas Calcanhoto. Arquivo 243, 16 milímetros. Calcanhoto. Reportagem do churrasco das organizações Calcanhoto. Arquivo 244, 16 milímetros. Calcanhoto. Comercial para TV. Inauguração do Super Calcanhoto, 16 milímetros. Calcanhoto. Comercial para TV. Inauguração do supermercado Calcanhoto, 16 milímetros. Calcanhoto, comercial para TV, comercial lojas Calcanhoto, 16 milímetros. Calcanhoto, comercial para TV, comercial Calcanhoto, 16 milímetros. Calcanhoto, comercial para TV, comercial Calcanhoto, escola, 16 milímetros. Calcanhoto, comercial para TV, comercial importadora Calcanhoto, 16 milímetros. Calcanhoto, comercial para TV, supermercado Calcanhoto, 16 milímetros. Calcanhoto, comercial para TV, importadora Calcanhoto, 16 milímetros. Calcanhoto, comercial para TV, Fórmula 1 Calcanhoto,
16 milímetros. Calcanhoto, enterro do Sr. Cândido Calcanhoto, 16 milímetros. Juventude, empreendimento Esporte Clube Juventude, arquivo 281, 1968, 16 milímetros. Juventude, cinquentenário do Clube Juventude, arquivo 221, 16 milímetros. La Salle, jingle para TV, Parque La Salle de Porto Alegre, arquivo 237, 16 milímetros. Cristóvão de Mendonça, estreia do Sinhet do Colégio Cristóvão de Mendonça, arquivo 213, 1967, 16 milímetros. Canal 8, construção da torre de TV do Canal 8 de Caxias do Sul, arquivo 224, 16 milímetros. Inauguração Rincão, Almoço Lions, CTG Tropeiro, 1968, 16 milímetros. Brás Diesel, arquivo 284, 1968, 16 milímetros. Damiani, jingle para TV, Das Massas Damiani, arquivo 236, 16 milímetros. Pluma, Pluma Conforto e Turismo S.A., arquivo 285, 1968, 16 milímetros. Força Diesel, inauguração da viatura Força Diesel, arquivo 219, 1963, 16 milímetros. Turnê pela Europa, Nazareno e Neuza, 16 milímetros. Visita às obras da atual administração Hermes Weber, 16 milímetros. Inauguração Agência Caxias, Banco Comercial do Paraná, 16 milímetros. Inauguração da 4ª Exposição de Produção Agrícola e Animais, 16 milímetros. Parque Centenário, 16 milímetros. Festa da Vindima, documentário da uva e do vinho, Flores da Cunha, 16 milímetros. Terceiro grupo de canhões automático antiaéreos de Caxias do Sul, 16 milímetros. Comerciais e pequenos filmes. Balas, comercial Balas, 16 milímetros. Pedrice, Pedrice Magazine, organização Fedrice, 16 milímetros. Madesati, 16 milímetros. Martinato, lojas Martinato, ótica Martinato, 16 milímetros. Minato, casa Minato, 16 milímetros. Madesorzi, reflorestamento Madesorzi, 16 milímetros. Pentágono, Tubarão, Criciúma, Alegrete, 16 milímetros. Riso, diversos produtos Riso, frigorífico Riso, sabão Riso, patê Riso, fiambre Riso, 16 milímetros. Rui, lojas Rui, São Pelegrino, Prata Vieira, 16 milímetros. Imigrante, desenho animado, comercial Imigrante, 16 milímetros. Rodoviária, assinatura contrato Rodoviária S.A., mecânica rodoviária, carro-tanque cimento, entrega truque, entrega graneleiro, 16 milímetros. Jeremia, estúdio fotográfico Jeremia, 16 milímetros.
Loja Bababá de Bento Gonçalves, 16 milímetros. Kit Calçados, 16 milímetros. Rossoni, 16 milímetros. Mapro, 16 milímetros. Lojas Colombo, 16 milímetros. Jantar do Governador de São Paulo, residência de Egeu Feix, 16 milímetros. Visita Caravana Joinville, 16 milímetros. Prefeito de Esmeralda homenageia a TV, 16 milímetros. Esqui de Garibaldi, 16 milímetros. Turismo em Bento Gonçalves, 16 milímetros. Pontos turísticos para o Jornal Nacional, 16 milímetros. Miss Brasil visita Cantina Stand Dreher, 16 milímetros. Táxi aéreo Caxias, 16 milímetros. Inauguração Rincão Almoço Lions, CTG Tropeiro, 1968, 16 milímetros. Ginásio Santo Agostinho, 16 milímetros. Máquinas Capo, 16 milímetros. Comercial CDL, 16 milímetros. Parque do Sol, 16 milímetros. Campanha Educativa de Trânsito, 16 milímetros. Lançamento de Sauna Clube em Joinville, 16 milímetros. Sauna Clube Caxias, 16 milímetros. Empório de Fogões, 16 milímetros. Entrega de carros aos contemplados, 16 milímetros. Usina de Leite Pampa, Caxias do Sul, 16 milímetros. Loja Tecelândia, 16 milímetros. Whisky Green Valley, 16 milímetros. Máquina de quebrar babaçu, 16 milímetros. Telemanchete, 16 milímetros. Teibel Top Mapro, 16 milímetros. Salto de paraquedas da Canibais, 16 milímetros. Plantação de milho, 16 milímetros. Colheita de uva, 16 milímetros. Poda de parreira, 16 milímetros. Apresentação primeiro degrau, 16 milímetros. Eletromóveis Bento Gonçalves, 16 milímetros. Lavanderia Ópera, 16 milímetros. Caminho Rio Pradense, 16 milímetros. Lançamento Volks 4 portas, 16 milímetros. Dodge Dart 1970, Dodge Dart 1971, 16 milímetros. Lançamento Equipamentos Eletrônicos Philips, 16 milímetros. Quarta exposição Hermes Weber, 16 milímetros. Sexta convenção Maná, 16 milímetros. Albino Fórmulo, 16 milímetros. Filmagem Ponte Rio Pelotas na enchente, 16 milímetros. Poda verde sulfatagem, 16 milímetros. Abelhas, 16 milímetros. Colheita do trigo, 16 milímetros. Natal, 16 milímetros. Tecnologia em plantio, 16 milímetros. Indústria em Foco na TV. O Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, noticiava em sua edição do dia 25 de julho de 1964 que Nazareno Michelin estava produzindo a série de filmes intitulada Indústria em Foco, destinada a, abre aspas, dar conhecimento ao grande público telespectador
do progresso e da pujança de nossas principais organizações industriais do sul do país. Fecha aspas. Pioneiro, 1964, página 7. Informava ainda que os filmes seriam transmitidos por meio da TV Piratini, com patrocínio de uma empresa local. O primeiro filme estava previsto para ir ao ar no dia 16 de agosto naquele ano. No livro Cidade e Indústria, Caxias do Sul pelas lentes da Michelin Filmes, Tessari 2025, é desenvolvida a análise sobre um dos filmes da série Indústria em Foco, no caso, um filme da metalúrgica Abramo Eberle, de Caxias do Sul. A produção de quase 10 minutos mostra 80 cenas da fábrica, compreendendo desde aspectos da sua história ao trabalho nas sessões de produção. A mesma lógica é encontrada nas demais produções dessa série, feitas no formato de documentário e de filme propaganda. Assim como as séries alusivas aos municípios, Cidades Gaúchas na TV e Cidades do Sul, as imagens do Indústria em Foco na TV são ainda pouco conhecidas e se constituem em fontes históricas que possibilitam investigar os mundos do trabalho e o campo do patrimônio industrial no estado do Rio Grande do Sul e, além deste, com títulos que retratam uma empresa do Paraná e outra de São Paulo. A seguir, apresentamos os 9 títulos de filmes da série, seguidos de uma seleção de cenas da produção sobre a metalúrgica Abramo Eberle. Os filmes completos podem ser assistidos na página de internet do projeto. Indústria em Foco na TV, Transportadora Aurora, patrocinadora do programa. Arquivo 267, 16 mm. Indústria em Foco na TV, Metalúrgica Eberle S.A. em Caxias do Sul. Arquivo 270, 16 mm. Indústria em Foco na TV, Cantina Dreher de Bento Gonçalves. Arquivo 228, 16 mm. Indústria em Foco na TV, Fábrica de Armas Rossi de São Leopoldo. Arquivo 230, 16 mm. Indústria em Foco na TV, Fábrica de Alumínios Econômica São Leopoldo. Arquivo 268, 16 mm. Indústria em Foco na TV, Fábrica de Tecidos Hering de Rio Grande. Arquivo 269, 16 mm. Indústria em Foco na TV, Carrocerias Nicola, em Caxias do Sul. Arquivo 271, 16 mm. Indústria em Foco na TV, Indústria em Cepa de Curitiba. Arquivo 272, 16 mm. Indústria em Foco na TV, Indústria de Louça Sanitária Ideal Standard, São Paulo. Arquivo 273, 16 mm. Cenas do filme sobre a metalúrgica Eberle. Acervo IMHC UX. As imagens mostram funcionários em diferentes setores da metalúrgica, bem como diversos usos para os produtos fabricados.